Olá, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é sobre Jesus, sua vida, mensagem. Agora na Páscoa é muito maravilhoso, né? A gente conhecer a palavra, a gente ter essa conexão com o nosso Deus. E essa mensagem maravilhosa é do Peter Amsterdã. Jesus, sua vida, mensagem, avançando para sua paixão e morte. O artigo anterior tratou do fim do ministério público de Jesus. Neste ponto, tanto os evangelhos sinópticos quanto os escritos por João passaram a tratar dos evangelhos relacionados à sua paixão. Cada um dos evangelhos sinópticos faz referência à chegada da Páscoa e o festival anual que comemora o resgate do povo judeu da escravidão no Egito. Um autor explica: de acordo com o calendário judaico, a Páscoa era celebrada em 14 ou 15 do mês judaico de Nissan e era seguida pela festa dos pães asmos, que ocorre 15 a 21 do mesmo mês. Esses feriados geralmente eram considerados como a semana da Páscoa. Lemos nesses evangelhos que nos dias que antecederam essas celebrações, a liderança judaica, os principais sacerdotes, os anciões e os escribas conspiraram para prender e matar Jesus. No livro de Marcos encontramos o seguinte relato: dali a 2 dias eram a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. E diziam: não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estava perto dos pães asmos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes, os escribas, andavam procurando um jeito para matar Jesus secretamente no término, pois não temiam o povo. E o Mateus nos conta que então os principais sacerdotes, os escribas, os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus, a traição e matá-lo. O objetivo dos oponentes de Jesus, a liderança religiosa, era prendê-lo e matá-lo. No entanto, temiam o risco de levar da levante popular se ele fosse preso em público. No início do Evangelho segundo Marcos, lemos informados das preocupações da liderança religiosa sobre a popularidade de Jesus entre o povo. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscaram ocasiões para matá-lo, pois temiam, porque a multidão estava admirada da sua doutrina. No Evangelho segundo Mateus, somos informados que reuniões com os principais sacerdotes, os anciões do povo, foi realizada no palácio do sumo sacerdote, cargo ocupado por Caifás, de 18 a 36 depois de Cristo. Isso indica que os altos escalões eclesiásticos
bem como membros das famílias ligadas ao sumo sacerdote estavam presentes na reunião, participaram também do encontro importante dos anciões não sacerdotes do povo. E é bem provável que muitos, se não todos desses homens, eram membros do Sinédrio, corpo governante formado por 71 membros, presidido pelo sumo sacerdote. Percebendo que seria muito arriscado para eles prenderem Jesus durante este período de Páscoa e da festa de pães asmos, visto que havia tantas pessoas presentes em Jerusalém que tinham uma visão favorável a Jesus, aqueles religiosos decidiram prendê-lo algum tempo depois da festividade, mas diziam não durante a festa, para não haver tumulto para o povo. Neste ponto dos evangelhos segundo Mateus e Marcos, entra o relato sobre a mulher que derramou o unguento de nardo na cabeça de Jesus. Ambos os evangelhos relatam aos eventos da traição de Jesus para este artigo ser mais fácil de seguir a unção da mulher de Jesus, que será abordada mais adiante após o relato da traição de Judas. Embora os líderes religiosos tivessem decidido não prender Jesus durante a festa, a situação mudou quando um dos discípulos de Jesus, que era Judas, se aproximou deles. O Evangelho segundo Lucas nos diz: então Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12, e Judas foi aos principais sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como lhe entregaria a Jesus. Eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. Judas aceitou e começou a buscar oportunidades para lhe entregar Jesus, sem a multidão saber. O Evangelho segundo Mateus afirma, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei. E pegaram-lhe 30 moedas de prata. O Evangelho segundo Marcos explica que, depois que Judas recebeu o dinheiro, procurava uma oportunidade para o entregar. Por ser um dos 12 discípulos, Judas era uma das pessoas mais próximas de Jesus. Os 12 discípulos estavam sendo capacitados por Jesus para cumprir a sua missão, pois a sua morte e ressurreição, ele lhe havia dado poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e de enfermidades. Disse-lhe: em verdade eu vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Judas assistiu aos ensinamentos de Jesus e testemunhou como ele curava os enfermos e ressuscitava os mortos. Como um dos 12, é provável que ele tinha feito viagens missionárias com os outros discípulos e, assim,
vivenciando o mesmo que os demais. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios. No entanto, Judas tomou a decisão de trair Jesus. De acordo com os evangelhos, seu motivo para fazer isso foi a ganância. No Evangelho segundo João, vemos a avareza de Judas. Era ladrão, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Depois de receber o dinheiro dos principais sacerdotes, ativamente buscava oportunidade para o entregar. A unção em Betânia. Voltando a Mateus 26, versículo 13, lemos sobre eventos que aconteceram na casa de Simão, o leproso. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro, cheio de preciosos bálsamos, que ele derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Betânia era uma pequena cidade a 32 quilômetros de Jerusalém, embora Simão seja conhecido como leproso na época da visita de Jesus, ele não estava mais sofrendo da doença. Do contrário, ninguém teria entrado em sua casa. É possível que em algum momento antes dessa visita Jesus o tenha curado. Jesus se reclinava à mesa, o que significa que a refeição era provavelmente uma ocasião especial ou festiva. As pessoas daquela época e cultura geralmente sentavam-se para as refeições. Entretanto, quando recebiam convidados especiais ou quando era uma ocasião comemorativa, comiam reclinados. Eles se deitavam de lado com uma almofada debaixo do braço, de frente para a mesa aonde comiam, onde a comida era colocada. Enquanto ele estava reclinado à mesa, uma mulher não identificada que tinha um unguento caro em um frasco de alabastro se aproximou dele. O alabastro é uma pedra encontrada em Amarna, cidade do Egito, parecida com mármore. Um frasco de alabastro teria um gargalo longo, forçando o óleo ou o perfume a escorrer lentamente e evitar o desperdício. O Evangelho segundo Marcos nos diz que o unguento caro era nardo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O nardo, também chamado de espicanardo, era um perfume caro feito da raiz de uma planta que crescera nas montanhas do Himalaia. Este perfume podia ter sido vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmurava contra ela.
300 denários era o salário de um ano para um trabalhador. Muito dinheiro, visto que a doação de caridade era uma obrigação associada à peregrinação a Jerusalém para festivais. Os discípulos sentiam que o uso melhor do unguento seria vendê-lo ou usar o dinheiro para doar aos necessitados. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haverás de ter sempre. Não era claro para quem os discípulos fizeram seu comentário sobre o uso do nardo pela mulher. Provavelmente estava falando entre si, mas Jesus sabia como eles sentiam a respeito das ações da mulher. No entanto, sua visão sobre as ações dela era completamente diferente daquela dos seus seguidores. O que eles consideravam um desperdício, Jesus considerou um belo gesto. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Jesus sabia que o seu tempo estava se esgotando e que em breve enfrentaria a morte. Não está claro no texto se a mulher teve uma premonição do que a morte de Jesus se aproximava e, portanto, derramou o óleo em sua cabeça, ou se Jesus estava interpretando sua ação como base em sua consciência do que estava por vir. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também referindo o que ela fez para a memória sua. Embora Jesus soubesse que enfrentariam a morte em breve, ele também sabia que a sua morte não era o fim, mas sim o início de um movimento que se espalharia em toda a terra. Dessa forma, as ações desta mulher seriam lembradas como estamos lembrando agora.